Olá, concurseiros! Iniciamos essa videoaula para falar do comportamento, os comportamentos peculiares em sociedade, do papel social do adulto concurseiro personalidade 3. Essa é a personalidade que, na minha opinião, como eu já disse, junto com a personalidade 7, são as que mais terão dificuldade, terão um desafio maior para se adaptar à rotina no serviço público. O concurseiro com essa personalidade ele tende a buscar um cargo que lhe dê visibilidade e nem sempre encontrarão isso na medida que o satisfaça. O concurseiro personalidade 3 é chamado de realizador simplesmente porque, em níveis saudáveis de consciência, as pessoas desse tipo vão atrás e geralmente atingem o que para muitos era impossível. Esses concurseiros, eles agem como se fossem a estrela mais brilhante da constelação e em grande parte das vezes realmente o são. São pessoas que veem no cargo público uma forma de desenvolver-se como pessoa e gostam dessa sensação de estar caminhando para se tornar alguém ainda melhor e dar a sua contribuição realizadora ao mundo. São uma espécie de espelho, um espelho que reflete os sonhos, que reflete as esperanças daqueles que o observam, que o admiram, que o elogiam. Talvez seja essa a personalidade mais confiante nos próprios talentos. São pessoas que seguem um caminho na vida, um único caminho, o caminho que o leva ao sucesso. Para muitas famílias, o sucesso pode ser, por exemplo, uma casa linda ou um carro de luxo. Para outras, a fama de um ator ou status de um cantor, um cantor que arrasta multidões. Para outros pode ser pastor ou ser um prefeito ou qualquer outra posição de destaque. O que jamais essa personalidade vai se conformar em ser apenas mais um na multidão. Esse tipo, ele tende a assumir o papel social de o garoto ou garota prodígio. Você se reconhece ou conhece alguém do tipo que é pragmático e competente, que fica aborrecido quando não é nenhuma dessas duas coisas, ou que quando não é, no mínimo, alguém considerado como eficiente. Um competidor, aquele concurseiro que ser o segundo colocado é ser o primeiro dos últimos. É aquele estudante que assimilou bem a teoria da evolução de Darwin, onde apenas os melhores, os mais condicionados e mais preparados sobreviverão. Outro exemplo, Michael Jordan, é um exemplo dessa personalidade. Ele ficou imortalizado como um dos melhores jogadores de basquete de todos os tempos e reconhecido pela sua capacidade de motivar a todos e a sua volta com um exemplo de dedicação especialmente aos treinamentos. Ele era alguém muito bem condicionado para ser o melhor naquilo que ele fazia. Essa personalidade, quando se identifica com um trabalho ou uma atividade, um trabalho ou uma atividade que lhe traga a projeção que almeja, ele vai se tornar um trabalhador disciplinado, um trabalhador perspicaz, um trabalhador contundente na entrega do seu melhor. A cada momento ele vai procurar isso, porque ele está vendo nisso a chance de aparecer para mais pessoas, disso dar para ele a visibilidade e a admiração que ele tanto busca. Outra característica marcante, fruto dessa determinação, dessa capacidade que essa personalidade tem de se automotivar na direção do sucesso, é que na busca por ser um campeão no que faz, essas pessoas são as que mais vivem a premissa de que não existe erro, de que tudo é um aprendizado, pois conseguem dar a volta por cima quando a situação exige superação. São pessoas que não perdem tempo remoendo, lamentando algo que não saiu perfeito. Elas têm a clareza de que não existe fracasso, mas sim desistência. Michael Jordan, é uma pessoa da personalidade 3 do Enneagrama, assim como ele. Pelé é um exemplo de dedicação, um esportista que pouco se machucava, que pouco se contundia, porque era muito bem preparado
psicologicamente e fisicamente. Pelé, o seu pai, Dondinho, treinava o Pelé a cabecear com o olho aberto contra o sol. Por isso que o Pelé, né, era admirado por todos por cabecear com o olho aberto. Ele treinou isso muito bem. Outro exemplo era Ayrton Senna, alguém que o Prost mesmo, né, deu um depoimento contando o quanto ele admirava o Senna ser alguém capaz de superar os próprios limites. É a época em que o Ayrton queria mostrar para o mundo que ele era muito melhor do que o Prost. Foi aquela coisa, entrava o Ayrton, fazia um tempo, aí entrava o Prost, ia lá, batia o tempo. Entrava o Ayrton, batia o tempo do Prost. A intenção era essa, principalmente do Ayrton. E que eles ficavam parados, ele e o Prost, é uma das cenas mais fantásticas, se repetia a cada treino, aquele sair no limite da última volta. And towards the end of qualifying, Ayrton had just come in, done a qualifying lap, pole position. So Alain gets into his car, and remember Alain is Mr. Monte Carlo at this stage, goes out and beats Ayrton's time by a tenth or 2/10 of a second. Alain comes in, and he did his normal thing. He throws the seat belts off, stands up in the cockpit, stands in the seat of the car, and of course the press, principally the French press, are round him, and it's, Alain, how was it? Alain, this, and it's like this. And at this time, Ayrton gets back into his car, goes back out, flying lap at the end of the session. Foi um dos melhores treinos dele, ele voou na pista, mas quando voltou para o box, ele parece ter se assustado com alguma coisa que tinha acontecido. Ele falou que ele foi andando mais rápido, e que entrou num túnel, assim. Eu acho que isso aí é o seguinte, ele era tão talentoso e ele estava tão bem casado com aquele automóvel que quanto mais rápido ele foi andando, ele chegou a um ponto que o automóvel passou a ser uma extensão dele. It wasn't really him driving the car, that he felt that he was almost on top of the car, watching him drive the car. He got himself in these trances, which is world famous. I don't think there's been a driver really that got to that qualifying lap. Cristiano Ronaldo é outro que, Casimiro, né, quando chegou no Real Madrid, começou, né, viu ali que tinham grandes craques naquele time, ele falou, vou ter que treinar mais, vou ter que chegar mais cedo e tal, e ele começou a chegar 1 hora antes do treino, chegava lá, o Cristiano Ronaldo já estava lá, 2 horas antes do treino, o Cristiano Ronaldo já estava lá, e ele descobriu que o Cristiano Ronaldo chegava até 3 horas antes do treino, alguém que se dedica para realmente conseguir ser o primeiro, porque ser o segundo é simplesmente ser o primeiro dos últimos. Você se reconhece ou conhece alguém do tipo? Aquele concurseiro que tenta impressionar as pessoas logo na apresentação. E para isso se torna bastante flexível e adaptável. Que aprende desde cedo a ser um grande camaleão. Alguém que se veste de qualquer personalidade para entregar uma imagem que possa ser valorizada, né? Valorizada pela sua capacidade de ter disposição, de ter jovialidade, de ter energia, de ter competitividade, de ter gentileza, capacidade de se vestir bem, de beleza física, de ser empreendedor, de ser o melhor pai, a melhor mãe, de ser o melhor filho, de ser o melhor aluno ou qualquer outro aspecto que o faça ser admirado dentro do grupo no qual está inserido ou quer se inserir. Que não percebendo, essa personalidade acaba não percebendo estar usando máscaras. Acaba usando uma máscara para cada ambiente em que se relaciona. E não é uma máscara do Covid, não é uma máscara de personalidade. Alguém que já se percebeu sendo uma pessoa diferente, por exemplo, assumindo uma outra personalidade. Com os amigos é uma coisa, na escola é outra, em casa com a família é outra, né? Ao final, ele tem que se adaptar a cada novo amigo, a cada novo professor, a cada novo chefe, ao próximo concurso, à próxima pandemia, e vai vivendo e se adaptando, ou melhor, mudando a máscara, né, que ele criou para que a sociedade possa receber ele de braços abertos, né, e tendo esse olhar de admiração como alguém realizador. E vai, né, e isso é a descrição
de descida de níveis de consciência dessa personalidade. A gente vai ver como que o trabalho coach resgata essa personalidade para trazer essencialmente uma coisa: a autenticidade. Essa personalidade tem que buscar autenticidade, a gente vai ver isso mais na frente. As práticas de programação neurolinguística que a gente vai trazer para essa personalidade é uma integração de partes que estão faltando na roda da vida de alguém que muitas vezes deu muita ênfase a profissional, financeira ou qualquer outra área e deixou algumas outras, principalmente das emoções do coração, como família, como amizade, talvez espiritualidade, deixou isso de lado para ser esse performista, né? Viver em autenticidade. Esse é o desafio dessa personalidade. E encarar de frente as nossas próprias vulnerabilidades. De entender que para voar tão alto como um pássaro, basta saber que você já chegou lá. De ter a coragem de suportar a vergonha por não ser o melhor, por não ser o mais desejado, por não ser o mais visto, por não ser o mais aplaudido, por ser apenas você, autêntico assim como você é. Alguém da personalidade 3 do Eneagrama, esse concurseiro que entendeu que pode ser amado pelo que é e que cada vez mais tem a espontaneidade e a autenticidade, a naturalidade necessária para responder a simples pergunta: quem eu sou? Eu volto a falar do Ayrton Senna. Ayrton Senna, na corrida em que Ayrton Senna morreu, ele não queria correr aquela corrida. Há uma imagem que me marcou, que é ele em pé, né, atrás do carro, ali com as mãos no aerofólio. Ele queria desistir, eu não tenho dúvida disso. Mas o superego manda para essa personalidade a seguinte mensagem: imagina só, se eu que sou um herói nacional, eu estou com medo? Não. Quando eu entrei, eu já sabia dos riscos, e não é porque morreu um piloto ontem, ou quase morreu um na sexta-feira, que eu vou dar esse desgosto a um país inteiro que acorda cedo só para vibrar com as minhas vitórias. Eu sou o herói dessas pessoas e eu vou continuar sendo. Na curva, aponta a cena, vem pra reta, vai pra vitória, viralidade, Ayrton, estrela do Brasil! Na ponte de Verdi Interlagos, uma grande vitória do Senna! Ele fica muito! A vergonha por mostrar uma vulnerabilidade, né? O receio de desconstruir o arquétipo desse herói no imaginário das pessoas fez com que Senna acelerasse para a sua própria morte. O isolar dos sentimentos para não deixar de ser esse grande competidor vitorioso. O erro de acreditar que nunca será apreciado por outra coisa a não ser pelas suas habilidades de alguém realizador. Você se reconhece ou conhece alguém do tipo, aquele concurseiro focado, aquele concurseiro motivado, mas caso essa motivação deixe de existir, tenha certeza, ele irá simplesmente abandonar tudo. Eu mesmo, sendo essa personalidade, por vezes me pego diante do paradoxo de abandonar algo no qual até bem pouco tempo atrás eu estava extremamente engajado e empolgado. Repassando alguns acontecimentos na minha vida, percebi que vivi em ciclos de empolgação que duravam aproximadamente 2 anos. Parece estranho, difícil de explicar, mas a sensação que eu tenho é de que a pressa em fazer acontecer, de anunciar o feito, faz com que essa personalidade desista e praticamente se esqueça de tudo que a motivava há um minuto atrás, para mergulhar em um outro, em uma outra tarefa, em uma outra situação, em uma outra linha de trabalho que se identifique, que se identifique mais e que pareça ser a vitrine que ele busca, algo que ele esteja motivado. Ou a metáfora do lenhador, daquele jovem lenhador rápido com o machado que foi competir com um lenhador bem mais velho, muito mais experiente, e eles iniciaram a competição. E o jovem passou a golpear freneticamente o tronco de uma árvore, e em um outro ponto da mata ele via o velho bem mais velho do que ele, golpeando a árvore de forma bem mais lenta, e às vezes, quando olhava para o velho, ele via o velho curvado, sentado no chão, e ao ver aquela cena, o jovem se animava ainda mais e pensava: vai ser fácil vencer esse velhote.
Após quase uma hora, né, de intensas machadadas, o jovem olha para o lado e se surpreende. A árvore que o velho estava cortando vem abaixo. O jovem não se conforma e faz o seguinte, corre até lá, percebe que aquela árvore, né, parece até mais grossa que a sua, então ele ainda sem entender, ele pergunta ao velho, né, como você conseguiu? Você é lento e pior, te vi várias vezes sentado no chão para descansar. E o velho simplesmente respondeu, foi justamente aí que você perdeu, meu jovem, para sua pressa. Eu não estava descansando, eu estava afiando o machado. Okay? Essa personalidade precisa, num trabalho de coach, ser despertada a perceber que a pressa em realizar está, na verdade, atrasando a sua eficiência, o seu atingimento do seu objetivo. Com isso, a mensagem que eu quero passar para os concurseiros dessa personalidade é: não deixe que a pressa faça você desistir do seu sonho de passar em um concurso público. A inércia ou a pressa são as principais causas de adoecimento e desintegração desse tipo de concurseiro. Ela precisa estar dando um passo na frente do outro, fazendo com que haja a percepção de que está no fluxo e que tudo vai acontecer nesse fluxo. Okay? Então aqui a gente termina, né, esse papel social da personalidade 3. Então gratidão, até a nossa próxima videoaula e fiquem com Deus.